mais voltas que dê, terei sempre que começar por aqui. Porque é por este dia que vos conto esta história, a minha história. Estávamos no final de mais um dia normal. Eu e a minha irmã deveríamos estar a brincar, não me recordo bem. A minha mãe chamou-nos à cozinha e sentou-nos as duas, uma em cada perna, e disse-nos que, como sabíamos, ela estava doente e não conseguia curar-se sozinha. Portanto, teríamos que ir durante um mês para uma casa muito grande, com muitas meninas para brincar. No dia seguinte, estávamos as duas nesta casa, muito grande, com muitas meninas para brincar. Depois dos momentos de novidade, tudo começou a surgir e dei-me conta da imensidão da casa, do escuro, do frio, da solidão e da falta de afeto que havia nesta mesma casa. Tive muitos sentimentos de revolta, injustiça, medo, muito medo, confusão, inquietação e muitas perguntas. As perguntas sempre ficaram muito na minha cabeça. Perguntas como: porquê é que me aconteceu a mim? Porquê é que sou eu a estar aqui? Porquê é que na escola os professores não acreditam em mim, não acreditam que eu vou ser capaz? Porquê é que eu mesmo não acredito que vou ser capaz? Porquê é que não posso ir para casa no final do dia como os meus colegas? Porquê é que não posso escolher aquilo que vou jantar? Porquê é que não posso ter um beijo de boa noite? Quando é que eu volto para casa? Até que chegou o dia, mas não passou um mês, passaram 8 anos. E 8 anos desta imensa interrogação, destas imensas interrogações. Esta volta para casa não foi como tinha sonhado, não foi como tinha idealizado. Todas nós crescemos, todas nós éramos pessoas diferentes, que precisavam de se conhecer novamente, que precisavam de estar em contacto novamente. Nada disto nos foi dito, nada disto foi preparado. E as perguntas continuavam. Até que comecei a procurar respostas. Procurei respostas fazendo psicoterapia, onde me apaziguei com a minha história e com o mundo ao meu redor. Procurei respostas na universidade, onde me licenciei como assistente social e onde estudei o sistema de acolhimento em Portugal com as suas vantagens e com as suas desvantagens. Procurei respostas a trabalhar como assistente social, com jovens que, tal como eu, cresceram em contextos de maior desafio. A minha pergunta hoje é: por que é ainda estranho para assistentes sociais, professores, psicólogos, nós, todos, sociedade, uma criança filha de uma toxicodependente ou ex-toxicodependente, com um contexto vulnerável, com uma família destruturada, com um fraco percurso escolar, terminar uma licenciatura, ser assistente social e estar aqui convosco hoje, neste palco? Também eu achava estranho, também eu achava impossível. E este tornou-se um motivo pelo qual eu acredito verdadeiramente na ação social. Porque eu tive a sorte de poder ver como o acreditar no outro tem um poder imenso e transformador. Todas as pessoas com quem eu trabalhei, crianças, jovens, famílias, têm imensas, inúmeras potencialidades, tal como cada um de nós nesta sala. Mas não tiveram a sorte, eventualmente como cada um de nós, de ter pessoas que acreditassem neles para que eles próprios pudessem acreditar. Eu tive e tenho a imensa sorte de ter estas pessoas na minha vida, às quais não posso nem devo deixar de agradecer. Primeiro que tudo à minha mãe, por ter tido a coragem de nos colocar num local seguro, quando ela mesmo sabia que não era esse local. Pelo enorme exemplo de superação que foi
para mim e para a minha irmã. À minha irmã, que esteve presente em todos os momentos. Todos os momentos. À psicóloga que me acompanhou e que, quase sem falar, me fez reconciliar comigo e com a minha história. À minha professora Joana, que eu senti que verdadeiramente acreditou em mim e nas minhas capacidades e me transformou numa aluna diferente e melhor. À Rosa, à minha mestre Rosa Muniz, com quem trabalhei, e que me mostrou como a ação social pode ter um poder transformador na vida das pessoas. Ao meu namorado Naki e ao seu filho Kofi, porque me mostraram que posso eu mesmo construir uma nova família. A Academia Ubuntu, porque me proporciona e nos proporciona este momento e porque me proporciona também a realização de um sonho de ir em missão para Lesbos, na Grécia. A cada um de vocês que tem interesse por outras histórias, o meu muito obrigada.